Cultivo Online, capítulo 123. Retornando com um ancião da seita. Aquele pirralho desrespeitoso. Ele é apenas um mero discípulo do pátio externo que acabou de passar no exame de discípulo. Como ele ousa desrespeitar e desafiar tantos discípulos do pátio interno? Quem diabos ele pensa que é? O discípulo do pátio interno que Yuan ignorou pisou no chão com raiva, sentindo seu sangue fervendo de raiva, já que esta é a primeira vez que ele é tratado dessa maneira desde que se tornou um discípulo do pátio interno e, para piorar ainda mais as coisas, aconteceu bem na frente de Feri Min, a mulher que ele admirava. Certo, eu nunca vi um discípulo tão desobediente com seus seniores. Deve haver algo errado com a cabeça daquele discípulo. Ele provavelmente caiu de cabeça quando era jovem. Já que ele quer brincar, vou brincar com ele. Ele acha que tudo ficará bem se um ancião da seita estiver envolvido. Vou mostrar a ele o quão enganado ele está. Ponto de exclamação aspas. O discípulo do pátio interno zombou. De qualquer forma, vou pedir desculpas pelo crime daquele discípulo. Por favor, não se importe com ele, farei com que ele seja expulso deste lugar o mais rápido possível. Afinal, apenas gênios privilegiados como você são dignos de viver aqui. O discípulo do pátio interno disse a ela com um sorriso no rosto. Você pode fazer o que quiser? Feri Min falou pela primeira vez. Mas sua voz estava sem emoções, quase como se ela não estivesse interessada na situação ou nos discípulos que a seguiam. De qualquer forma, o que você acha da nossa oferta, Feri Min? Você quer comemorar conosco no pavilhão do dragão mais tarde hoje? Os outros discípulos continuaram a perguntar a ela. Não, obrigada, estou ocupada com outras coisas, disse Feri Min antes de começar a andar novamente. Alguns momentos depois, Feri Min parou em frente a um determinado prédio e começou a caminhar em direção à porta. Quando os discípulos que a seguiam viram o prédio do qual ela estava se aproximando, seus rostos caíram e suas peles empalideceram. O quê? Isso é ridículo. O alojamento da Fada Min fica bem ao lado daquele pequeno bastardo? Um dos discípulos exclamou em voz alta. Na verdade, Feri Min foi designada para o prédio número 69, tornando Yuan seu vizinho. HMPH. Ele não vai morar lá por muito tempo. Isso mesmo, será um milagre se ele ainda estiver morando naquele prédio depois de hoje. Eu adoraria arrombar aquela porta e arrastar aquele filho da puta até aqui e dar uma boa surra nele. Mas este é um lugar especial que nem nós, discípulos do pátio interno, podemos invadir. Chega de conversa. Vou pedir a um ancião da seita para forçar aquele bastardo a vir aqui e se prostrar diante de nós. Vou deixá-lo saber a disparidade entre um discípulo do pátio externo e um discípulo do pátio interno hoje. Hahaha, vou ficar aqui para garantir que ele não vá a lugar nenhum ou tente fugir. É tarde demais, mesmo que ele tenha percebido seus erros. Depois de hoje, ele nunca mais ousará desrespeitar outro discípulo do pátio interno novamente. Aspas. O discípulo do pátio interno assentiu antes de sair de cena para procurar um ancião da seita. Enquanto os outros discípulos permaneciam na área, esperando pacientemente que ele retornasse em antecipação a algum bom drama. Enquanto isso, dentro de sua casa, após fechar a porta, Feri Min suspirou alto. Que bando de indivíduos chatos e sem vergonha. Eu nem os conheço, mas eles estão me tratando como se fôssemos melhores amigos por causa de minha formação. Os discípulos do pátio interno e outros discípulos que seguiam Feri Min eram completos estranhos que decidiram segui-la por vontade própria, mas tal cena não era incomum para ela. Como jovem da família Min, sempre há pessoas em busca de uma oportunidade de se conectar com ela por causa de sua família poderosa, e tem sido assim desde que ela era jovem. No entanto, ela aprendeu rapidamente que ignorá-los e tratá-los como se fossem invisíveis era a melhor solução, por isso não lhes disse para irem embora. Embora eu sinta pena daquele discípulo do pátio externo, ele ofendeu tantos discípulos do pátio interno em seu primeiro dia como um novo discípulo nesta seita, e eu compartilho alguma culpa por sua situação, já que fui eu quem os trouxe comigo, mesmo que não tenha sido intencional. Fada Min suspirou. No entanto, era tarde demais para salvar o discípulo do pátio externo depois de tudo o que aconteceu, pois o buraco que ele cavou era simplesmente muito profundo. Mesmo que um ancião da seita resolva o problema com o alojamento, os discípulos do pátio interno certamente continuarão a tornar a vida daquele discípulo do pátio externo um inferno por ofendê-los. Além disso, como membro de uma família legada, ela não pode se intrometer muito nos assuntos dos outros, pois isso poderia refletir em sua família como um todo, algo que ela não pode permitir que aconteça, mesmo que tenha que fechar os olhos para algum jovem infeliz. Ponto. Algum tempo depois, o discípulo do pátio interno retornou aos aposentos de Yuan com um ancião da seita ao seu lado. Céus, aquele Yao Kang realmente trouxe de volta o ancião Yao, que é conhecido por ser especialmente duro com os discípulos do pátio externo e ao mesmo tempo ser o completo oposto dos discípulos do pátio interno. Esse discípulo do pátio externo é realmente azarado por ter que lidar com alguns como o ancião Yao. Hahaha, esqueça de ficar naquele prédio, aquele discípulo do pátio externo provavelmente não conseguirá permanecer na seita depois disso. Saudações, ancião Yao. Os discípulos o cumprimentaram quando ele chegou perto. Onde está o discípulo do pátio externo que ousa desrespeitar os discípulos do pátio interno e agir todo-poderoso diante da jovem senhora da família Min? O Elder Yao falou alto. Alguns momentos depois,
O discípulo do pátio interno conhecido como Kiao Kang parou em frente ao prédio número 70 e disse ao ancião Yao enquanto apontava para o prédio. Este é o lugar? Ancião Yao. O elder Yao assentiu com uma carranca de raiva no rosto. Bom. Vou fazer esse pirralho insolente se arrepender de ter nascido hoje. Dê um passo para trás.